Olá, amigos que acompanham Sustentabilidade, aqui direto dos estúdios ABC Repórter. E hoje uma pessoa que é muito conhecida aqui na região, é um ambientalista, me permite dizer, quando o termo ainda não era tão usual assim, perito ambiental, jornalista e um homem que cuida dos interesses socioambientais aqui da região do ABC, José Contreiras. Contreiras, obrigado por ter vindo aqui. O seu programa na Eco TV é show de bola, junto com o Beza, que hoje não pôde vir, mas fica um grande abraço aqui para ele também. Roberto, é um prazer estar aqui em São Caetano, né? Sim. Cidade que eu era vizinho, morava em Rua de Ramos, né? Eu vou fazer 71 anos. Opa! Mas quando eu tinha aqui 10, 12, a gente vinha a pé do Ruge e vinha para cá, para Cine Vitória, né? E a gente passava por aqui vindo lá no Cerâmica, vindo de Rua de Ramos. Mas se você me permite, eu queria te cumprimentar. Por quê? Pelo seu aniversário. Ah, obrigado! Pelo seu aniversário. Muito obrigado, querido. Hoje a internet, ela nos... Nossa, muito obrigado. Coincidentemente, você faz aniversário com o Serginho. O Serginho, carinhosamente, eu falo Serginho, né, porque eu admiro ele, né? É o Sérgio Moro. Eu sei. Eu quase postei hoje no Prabel no Aro, dizendo o seguinte, olha, Sérgio Moro e eu fazemos aniversário hoje, mas me pareceu um pouquinho petulante da minha parte, eu fiquei quieto. Mas ainda eu escrevo amanhã, talvez. Tá certo. É isso. O Brasil precisa de fiscais, né? Já que estamos falando disso, você fez uma menção muito pertinente ao Moro, e você, de fato, de uma certa forma, é um juiz das questões ambientais aqui na região. E é interessante que você fica me mandando aqueles vídeos provocando, né, pelo WhatsApp. Hoje mesmo, eu falei, será que ele esqueceu que tem programa? Está entrando um vídeo seu lá mostrando o desmatamento em Mauá. Vamos começar pelo Porto Seco. Conta um pouquinho dessa história em Paranapiacaba, sobre o Porto Seco, qual que é o objetivo, que informações que você tem precisas e pertinentes sobre isso. Então, a minha câmera é aquela lá. É aquela lá. O Porto Seco é chamado Centro Logístico Campo Grande. Aquela área é uma área imensa, né? Só aquela área acho que é do tamanho de São Caetano. Sim, sim. Porque São Caetano está em 18 quilômetros, basicamente, né? Então, aquela área, ela pertence a uma família desde 1944. Desde 1944. Ah, é? Há 74 anos, né? Diga. Ela pertence a uma família. Sim. Ali teve algumas atividades, acho que começou com olaria, tá? Porque ainda... essa família comprou aquela área, agora é herança, lógico. Herança. Sim. Tem os filhos lá que administram. E essa família comprou essa área e no tempo que não tinha legislação, as legislações Sim. mais pertinentes ao caso, né? Esse tipo de... E eles estão tentando, e de uma forma até válida, ou que a gente não tem muito a criticar, os proprietários, os herdeiros, sei lá o quê, eles, agora é aquela lá, a minha é aquela lá. Então eles resolveram dar uma destinação para a área. Aí contrataram lá um pessoal, biólogos, tudo, e fizeram um levantamento lá, nessa área. Esse pessoal, né, os empreendedores, né, vamos falar assim, eles fizeram o levantamento, fizeram o estudo, né, para quem não sabe, o EIA, né, o EIA é Estudo de Impacto Ambiental. Tem o EIA que antecede ao RIMA. O EIA é um estudo. Se você tem uma área, fica ali as margens da represa Birnix, Itai, e lá tem restrições de ocupação. Não é que não se pode fazer nada. Em algumas é com pouca declividade, se é mais plano, ali a lei pode até te dar uma autorização para fazer alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, coisas restritas, não tão impactantes. E a família contrata os peritos, né? Sim. Os peritos lá, um perito falou, o perito contrata o biólogo, bom, enfim, aqueles que entendem de fauna, de flora, tudo isso.
faz-se um estudo. Olha, aqui tem uma nascente, aqui tem outra, tem outra. E o curioso é que as 34 nascentes que tem nessa área... 34 nascentes. Não, né? dobrou, porque o próprio empreendedor encontrou mais umas 30, Sim. que não constava no mapa do governo. Originalmente, Não sim. constava. Encontrou. Que comprova como a gente desconhece, quer dizer, aí coloca um outro assunto interessante, né? Porque o Brasil é um país que pouco se conhece, já dizia Elis Regina. E aí o que acontece? Quando nós vamos tomar uma atitude de construir alguma coisa que possa causar algum impacto, temos que partir do pressuposto que até as informações que existentes, talvez históricas, não sejam as adequadas. O cavalo de Dom Pedro não era branco. Isso. Né? O cavalo era uma mula. Sim, tá, sim. Mas, sim. Bom, enfim, é isso mesmo. Ele não estava vestido assim, deu uma paradinha, dizem, por outros Para motivos. outra coisa, está lá no livro do Tombo, né? Ele comeu lá não sei o que lá no Vale do Paraíba, lá, né? Problema gastrointestinal. Ah, ele teve, aí ele desceu as margens do Córrego do Ipiranga, né? Sim, sim. Mas é o seguinte, então é feito um estudo, por técnicos, por especialistas, e esse estudo, ele mostra o que tem ali, tudo que tem ali. E depois do estudo, é feito o RIMA, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. O RIMA vai dizer o seguinte, o RIMA vai pegar todo aquele estudo e vai falar, bom, eu preciso construir um centro logístico, um porto seco. Então, bom, aqui o estudo mostrou que aqui tem muitas bromélias, muitas plantas, tem muitas aves, tem muito disso, muito daquilo, e é um corredor da fauna. Então, aqui nós não vamos fazer nada, mas aqui já tem um descampado, então nós vamos fazer, aqui nós vamos construir isso, aquilo, enfim. Aí é feito um relatório do que o empreendedor almeja fazer. Sim. E esse relatório, o EIA e o relatório, vão para a CETESB, porque a CETESB, de primeiro tinha, há alguns anos, né, tinha não tinha a CETESB, tinha o DPRN, Departamento de Proteção aos Recursos, e o governo do Estado, como a CETESB é subordinada à Secretaria do Meio Ambiente, resolveu destituir aquilo que tinha, que era uma espécie de um diretório dentro da Secretaria do Meio Ambiente, e passaram essas atribuições, todas as atribuições de fiscalização e aprovação ou não de algum empreendimento, hoje em dia é a CETESB que faz. E, Roberto, a CETESB ela acabou recebendo tudo aquilo e convocou a audiência pública. Primeiro convocou para 12 de abril, lá em Santo André, um clube que tem lá em Santo André. Mas o Movimento em Defesa da Vida, que tem como presidente o Dr. Virgílio Alcides Faria, que eu faço parte também, sim, sou secretário, entendeu que a coisa estava muito incipiente, faltava muita coisa. Muita informação para poder... não tinha passado pelo Comugesan, Conselho de Meio Ambiente de Santo André, um vereador de Santo André, que depois foi o secretário de Meio Ambiente de Santo André, na gestão passada do PT, ele acabou fazendo uma alteração na LOPS, na Lei de Uso do Solo, daquele local. Ele fez uma... Enfim, ele adequou a lei para aquilo que o empreendedor queria. Aí não deu outra, quer dizer... Aí nós entramos na CETESB, entramos na Secretaria de Meio Ambiente, sim, com o SEMA, né? Sim. Porque tem que passar pelo CONSEMA, Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E aí, a coisa não está cheirando bem. Então, ou seja, para o público, né, a gente percebe que há um imbróglio, vamos chamar assim. Né? Até porque o Brasil é um país confuso. Né? Você citou 3 ou 4, 5 secretarias e autarquias, enfim... vários organismos públicos que devem e são responsáveis para cuidar disso. Você não acha
que está faltando no Brasil um pouquinho de maior transparência e esclarecimento para essas coisas? Porque no final a gente não sabe o verdadeiro impacto que vai ser causado naquilo. Pelo menos para mim, daquilo que eu li, das tuas informações que você, com muita propriedade, nos traz, não fica claro ninguém dizendo o seguinte: olha, o risco é X, Y, Z. Assim como a usina em Peruíbe, da qual onde você reside. Quer dizer, vem o proprietário ou o candidato a fazer a construção, fala uma coisa, vem outro, fala outra coisa. Afinal, você não acha que falta transparência no Brasil nessas situações? E já temos uma lei da transparência. Sim, também. Temos também. a lei. É justamente, até o vídeo que eu fiz ontem lá no outro chamado no futuro Centro Logístico, no futuro Porto Seco, às margens do Rodoanel, que também é um outro caso também, que a gente acabou recebendo a denúncia e fomos lá e fizemos a matéria. É isso mesmo, falta transparência. Eu acho que quase tudo aqui no Brasil falta isso, né? Sim. E o que acontece? E as pessoas acabam ficando confusas. Sim. Por quê? Porque, primeiro, um país que tem aí 14 milhões de desempregados ou subempregados, vendendo drops no farol, limpando o para-brisa no farol. O almoço para pagar a janta. Isso. Um país que está desse jeito, de repente, a própria população, o próprio povo, pô, meu filho está desempregado, a minha irmã, meu pai, pô, se vir esse troço aí, vai gerar emprego. Sim. Porque o que o empreendedor sempre dá ênfase é que vai trazer progresso, que vai gerar emprego. Nós não somos contra o Centro Logístico, nós não somos contra Porto Seco, não somos contra. Isso é importante. Você tem você tem logo, porque eu era favorável antes de ter o Rodoanel, o ferro-anel. O ferro-anel. Mas a gente sabe como é que aconteceu com as ferrovias no Brasil. O modelo de construção e a escolha das linhas como foram feitas. Não, e a própria a matriz modal. O modal do transporte no Brasil é totalmente equivocado, né? Acabar com as ferrovias para favorecer montadoras de caminhões, empresas de transporte, né? E eles com o lobby poderoso deles, né? Acabar então, acaba porque a gente tem que vender pneu, caminhão, tem que ter... E aí abandonamos as ferrovias. Mas lá tem uma ferrovia, tem o Rodoanel que passa perto, então eu acho importante ter sim um centro logístico, o chamado Porto Seco. Isso tem em vários locais, que vir lá o caminhão com aquele container, deixar lá, tá? Eu vou ter que chamar nossos comerciais, legal. Deixando bem claro que o Contreras, obviamente, até porque ele acompanha e nos orgulha muito o nosso programa, semana passada trouxemos o Oeste-Oeste Mata Atlântica, comprovando que vale a pena manter a floresta de pé em muitas situações, tá? A gente já volta rapidinho para falarmos mais um pouquinho sobre as questões ambientais aqui no ABC com José Contreras. Aí, galera, estamos aqui numa área em Mauá, na estrada que liga Mauá a Santo André pelo Guaraciaba, pelo Parque do Guaraciaba. E conforme vocês viram, é uma área que teve a sua vegetação suprimida. E de acordo, filma para nós lá, André. E de acordo com essa placa da CETESB, foi autorizada essa supressão. No dia 6/6/2016 foi autorizada. E a validade expirou agora no dia 6 de junho deste ano. Mas conforme podemos ver, ela foi já essa área totalmente suprimida, a vegetação. E é uma área que comporta 12 campos de futebol. Um campo de futebol tem normalmente 100 por 80 ou 100 por 60
São 12 campos de futebol. Agora, o que nos chama a atenção é que a CETESB autorizou dizendo que está tudo legal e que era uma vegetação que estava em regeneração, uma vegetação nova que estava florescendo aqui. E o ambientalista presidente do Movimento de Defesa da Vida, Dr. Virgílio Alcides de Farias, ele acha que a CETESB se precipitou em não chamar uma audiência pública. Olha lá no fundo, tá vendo? Estamos vendo lá, tá vendo? Tudo a vegetação fresquinha, suprimida. E a professora Marta Marcondes também alega que houve uma precipitação. A CETESB alega que não precisava de audiência, pois era uma mata em regeneração. Regeneração é isso aqui, será? É isso aqui? Isso aqui é uma árvore com dezenas de anos, acredito eu. E ali também nós vemos ali tudo empilhado, né? Talvez vai virar lenha para pizzaria. E aqui eles botaram fogo. Botaram fogo porque eram árvores já adultas. Então está muito estranha essa história. Mais uma matéria de José Contreras para a Eco TV. Retomamos o programa Sustentabilidade aqui nos estúdios da ABC Repórter, com José Contreras, ambientalista, jornalista, tomador de conta aqui do pedaço e das preocupações socioambientais da região. Você me mandou um vídeo a semana passada, né, falando sobre as preocupações do estudo da professora Marta Marcondes, né, da Universidade de São Caetano, sobre as questões da qualidade de água da Billings. Fala um pouquinho sobre esse trabalho e as preocupações. Então, Roberto, e amigos e amigas, é o seguinte, a Marta Marcondes, ela é professora, bióloga, e eles escolheram 50 pontos no reservatório Billings. O reservatório Billings, ele cabe 8 São Caetano dentro do reservatório Billings, de dimensão. 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos de água, ou 1 trilhão,3 de litros d'água. E o que acontece? Quando o reservatório Billings foi construído... pelo engenheiro Billings? Pelo engenheiro White Kenny Billings. Quem Por sinal, você tem um estudo sobre ele, né? Um livro, né? Eu escrevi um humilde livro em 1995. Isso. Lá vão aí 23 anos. Eu era diretor em Diadema, apareceu uma oportunidade, né? O prefeito falou, Contreras, pega esse teu conhecimento e, lógico, da minha lavra lá no livro tem, eu diria, 5%, porque... mas o importante é que você coletou informações, então, é isso que o objetivo do escritor é justamente... É como um trabalho de pós-graduação, de qualquer... Isso, perfeito. 10% é da tua lavra, sim. O resto são citações, sim. Que são obrigatórias, sim, lógico. Sim. Então eu fui atrás, ganhei um livro do Toninho aqui de São Caetano, né? E que contava a história da empresa Billings, contava em detalhe. E aí, lógico, aí, como já tinha passado muito tempo, eu acrescentei coisas da minha lavra. E o reservatório Billings, ele se deu, era para ser em Mogi das Cruzes. Para o represamento do rio Itapanhaú, que construiriam uma usina, estou ainda com a usina na cabeça, uma central de geração de energia, lá embaixo em Ubatuba. Cubatão, não. Em Ubatuba mesmo? Sim. Originalmente? Isso, porque era o rio Itapanhaú. Tá. Mas acontece o seguinte, era um engenheiro chamado Kennedy, da Light, porque a Light era uma empresa canadense, mas os engenheiros eram americanos. E a Light acabou contratando o engenheiro Billings para terminar os estudos, e ele refez, e ele encontrou uma melhor localização aqui no rio, represando o Rio Grande, que é chamado também de Rio Jurubatuba, né? Rio Jurubatuba, porque as margens dele tinha muitos pés de gerivá, ou geribá, ficou Jurubatuba. E ele represou ali perto de onde você mora ali, né? Sim, Ali,
em Pedreira. Isso. Ali em Pedreira foi feita uma estação, vamos dizer, construiu-se uma barragem. Licença. Para quem não sabe, o bairro de Interlagos chama Interlagos porque fica entre dois lagos, né? Com que certeza. É a Billings E Guarapiranga. e a Guarapiranga. Guarapiranga. Desculpa a interrupção. Ah, não, mas é sempre interessante colocar esses molhos, né? Sim, tempero. Tempero, né? E aí a Billings então foi construída. Foi construída. E servindo de fornecimento de água. Então, e ali essa barragem, ela tem 25 metros de altura. E, para minha surpresa, e ali foi feito o canal de Pinheiros. Retificou-se. Ali o rio Jurubatuba, o Grande, ele percorria em meandros a várzea de Pinheiros, até desaguar no rio Tietê. E ali foi retificado e surgiu o canal de Pinheiros, que muitos jornalistas, como eu, falam de forma equivocada Rio Pinheiros. Não é um canal artificial. Sim. Canal de Pinheiros. Sim. Já vi também jornalista chamar de canal. Mas isso é um detalhe que, Sim. tudo bem, não vai atrapalhar muito. Até porque nem água tem mais lá, então não é nem rio nem canal. E aí, mas vamos lá. E aí eu e o Virgílio estivemos há cerca de 5 anos na EMAI, fazendo uma visita lá, Empresa Metropolitana de Água e Energia, que é a que cuida do reservatório Billings, porque ainda produz energia, né? Sim. Pouca mais produz. Então, e ali, nós tomamos conhecimento que aquela profundidade de 25 metros da Billings, ela já tem, naquele ponto de pedreira, 10 a 12 metros de lodo fecal e outros elementos, inclusive elementos metais pesados. E até um técnico da EMAI falou, olha, se pegar uma esfera de aço aqui, com 30 centímetros de diâmetro, e amarrar uma corrente e soltar ela, nós não conseguimos retirar ela daí. Porque ela é tanto... É tanto lodo que Mas enfim, só para citar como é que está. E agora sim foi feito um outro estudo, com 50 pontos, pela Universidade aqui de São Caetano, Municipal de São Caetano, coordenado pela professora Marta Marcondes, essa brilhante professora, que também é do Movimento de Defesa da Vida. Que tem que aparecer aqui no nosso programa, nós vamos convidá-la em breve, né, para que ela possa vir aqui e dar sequência se essas informações estão pertinentes. A professora está convidada. Então, e aí, o que acontece? Nesses 50 pontos, concluiu-se que tem pontos da Billings com pouca água e muito lodo. 3, 4 metros de água e 4 metros de lodo. E esse lodo, formado há dezenas de anos, sim, contém metais pesados. E o metal pesado, como alguns já devem saber, ele é cumulativo no organismo. Sim. A pessoa que ingerir um metal pesado vai morrer com esse metal pesado. Sim. Não tem remédio que tira. Sim. Porque ele se instala no organismo, em todas as partes do organismo, nos ossos, em todo lugar. E esse metal pesado, eu até muitas vezes numa palestra em escola, eu costumo dizer o seguinte: se a pessoa pegar uma pilha, jogar uma pilha no pé da bananeira, essa pilha se dissolver e penetrar, e as raízes sugar aquilo que tem cádio, de lítio, chumbo, tudo, estanho, tudo. Sim. Aquilo que é captado pela bananeira, naquela pilha dissolvida, e uma mulher grávida comer uma banana daquela, seguramente ela vai estar levando até para o cérebro do feto, nossa, metal pesado. Que coisa. E a criança, ela pode nascer e viver com problema até cerebral. Sim. E há um dado interessante a ser adicionado nisso, que é o seguinte: quando você possui contaminação excessiva na água, né, os órgãos fornecedores de água, Sabesp, etc., e todas as concessionárias do Brasil afora, elas são obrigadas a injetar quantidades maciças de cloro, né? E aí gera um segundo problema, porque se você estiver ingerindo cloro acima, porque a água tem que ficar descontaminada,
Então, a água está descontaminada, mas também não está adequada para o consumo humano, né? E, por sinal, vocês podem seguir o programa Sustentabilidade, que nós fizemos há pouco tempo uma entrevista com a Brasil Ozônio mostrando esse risco, né? Não há solução de curto prazo, estamos chegando no final do programa e eu queria que você desse um fechamento de que expectativas você tem com relação a eventuais soluções se estão a caminho. Então, o reservatório Billings, ele acaba pelo sistema superficial de transbordo de água para Guarapiranga. E a Guarapiranga, a Billings ela abastece parte de Santo André, isso o tratamento da chamada parte limpa, ali perto, em frente da Volkswagen, sim, na Via Anchieta. Sim. Ali tem a ETA, Estação de Tratamento de Água da Sabesp, e aquela água da chamada parte limpa, eu costumo dizer o seguinte, é parte menos suja, não tem parte limpa. Tem a mais suja e a menos suja. Sim. E, olha, primeiro, eu até vou te mandar, eu fui essa semana visitar o Poço das Antas, no Rio do Azeite. Sim. Acho que eu te passei, não sei, no Rio do Azeite. Não, isso não. Em Itariri. E, nossa, ali, meu Deus do céu, aquela água transparente, limpa tudo. Então, precisamos tratar os nossos corpos d'água. Né? É um absurdo. A gente convive com o Ribeirão dos Meninos, Tamanduateí, Ribeirão dos Couros, aqui no ABC, totalmente poluídos. Precisamos tratar. E temos uma estação de tratamento em São Caetano. Sim, em São Caetano. sim. Mas muito incipiente. Enquanto a gente não... Porque isso não dá voto, né? Não dá Bem lembrado. voto. Tratar a água, não, sabe? Enquanto está chegando um líquido na nossa torneira... Tá bom demais. Tá bom né? demais. Se a gente está se contaminando... mas você vai morrer lentamente com esse Isso é um líquido. detalhe. Mas eu não tenho pressa para morrer. Tem isso também. Então, olha, ver com carinho a questão do saneamento, né? Saneamento. Querido, infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa. O tempo é curto diante de tantas notícias que você tem para trazer, mas você está convidado a retornar uma outra vez, tá? Para aprofundar ainda mais essas questões de saúde aqui no ABC. Roberto, foi um prazer muito grande, né? Eu que te agradeço. Você com esse seu trabalho excelente também, que não é só aqui, né? Não é só aqui, não. É fora daqui também. Obrigado, querido. O programa Sustentabilidade encerra a edição de hoje. José Contreiras dando um show de bola de informação aqui para você. Até a semana que vem. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br